Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam multiplicados na sua vida. E que nós sejamos iluminados pela palavra de Deus, fortalecidos pelo Santo Espírito, para que possamos seguir e andar segundo os mandamentos do nosso Senhor e Salvador. Irmãos, às vezes nos encontramos em uma situação tão ruim, tão desesperadora, mas nós não nos damos conta da situação em que estamos. Às vezes as pessoas nos falam que devemos mudar, mas nós não vemos onde e como poderíamos mudar. A verdade é que nós muitas vezes não enxergamos o mal que está ao nosso redor. E é sobre isso que nós vamos falar. E eu gostaria de ler com os irmãos Neemias, capítulo 2, o verso de número 17, que diz assim: Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Irmãos, antes de nós falarmos propriamente do nosso texto, é importante nós sabermos quem é Neemias. Neemias, como o próprio livro fala no capítulo 1, ele era copeiro do rei, mas não era de um rei de Israel, era do rei Artaxerxes. Nesse período, ainda o povo estava em cativeiro. Quando nós observamos o livro de Daniel, nós vemos que Nabucodonosor cercou Jerusalém e levou o seu povo cativo, levando-o para a Babilônia, para uma terra que não era sua. E ali, eles ficaram por 70 anos. E agora, decorrido esse período, nós observamos Neemias, ficou sabendo da situação de Jerusalém e quis realmente mudar aquele estado. Ele foi auxiliado pelo rei Artaxerxes, foi conduzido com uma escolta até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele começa a circundar a cidade, observar os muros, os edifícios, o templo. E as pessoas que moravam ali e que estavam passando grande necessidade ficaram curiosas. Quem é esse homem? O que ele está fazendo? Por que ele está escoltado? No outro dia, Neemias reúne toda a população e diz estas palavras que nós lemos no verso 17. E a primeira coisa que Neemias faz é mostrar para o povo a miséria que eles estavam vivendo. Neemias diz: Estais vendo a miséria em que estamos? É importante isto. Sabem por quê? Porque muitas vezes nós nos acostumamos com as misérias em que nós vivemos. Muitas vezes nós nos acostumamos com as coisas ruins que nos circundam. Não estou falando aqui de miséria somente na questão de bens, propriedades, riqueza, mas todo tipo de miséria, incluindo as dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia e que muitas vezes nos acostumamos, como também o pecado, que muitas vezes impede que nós cresçamos, que nós nos desenvolvamos, que nós nos tornemos pessoas melhores, mas eles estão tanto na nossa vida, tão impregnados, que nós nos acostumamos com ele e não vemos mais o pecado como um problema. Neemias, ele fala: olhem a miséria em que estamos. Veja aquilo que está atrapalhando
essa cidade, o desenvolvimento dessa cidade. Aqui ele falando lá de Jerusalém. E o que ele fala? Ele diz: a miséria é que Jerusalém está assolada, as suas portas queimadas. O que ele fala é que estava uma cidade destruída, com as suas portas todas queimadas. Não, o muro destruído era sinal de que qualquer pessoa poderia entrar e invadir. Nós devemos observar, irmãos, como é a nossa vida. Às vezes, estamos tão acostumados com o pecado. O pecado tem feito parte da nossa vida. E nós não queremos abandoná-lo. E ele tem destruído o nosso ser. No caso, podemos colocar isso e aplicar isso em outras coisas também. Nós vemos algumas coisas na nossa casa, que talvez tenha um defeito ali, a gente deixa aquilo ali, deixa, vai deixando. É tão fácil de arrumar, e quando chegar ao dia que nós queremos arrumar, aí a situação já está tão complicada que precisa se fazer uma reforma muito maior. É a mesma coisa. Se nós resolvermos os problemas quando eles estão ainda pequenos, é fácil. E é isso que nós devemos fazer. Começa a observar a situação ruim que nos cerca. Não deixemos os nossos olhos fechados para isso. O Senhor Jesus fala que muitas vezes nós olhamos o cisco no olho do outro, mas esquecemos de ver a trave no nosso próprio olho. É uma realidade. Nós não vemos as nossas misérias. Nós vemos os outros, vemos o que atrapalha a vida dos outros, vemos o pecado destruindo a vida das outras pessoas, mas não a nossa. E Neemias, ele fala para o povo olhar na sua cidade quais eram os problemas que estavam ali. Nós podemos aplicar isso na nossa casa. Quais são os problemas da nossa casa? Sejam eles estruturais, como um edifício. Podemos ver os problemas da nossa casa como família. O que eu tenho feito como pai, você como mãe, os filhos, como tem agido. Quais são os problemas que existem de fato? Quais são descobrir os problemas? É realmente quando nós descobrimos os problemas, principalmente os nossos pecados, é uma evidência de que o Espírito Santo habita em nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Quando falamos que ele nos convence do pecado, é porque ele mostra para nós as nossas imperfeições e os nossos pecados. Nós conseguimos ver. Aquela pessoa que tem o Espírito Santo sabe, reconhece que é pecador e tenta transformar e mudar o seu pecado. Quando reconhecemos a miséria em que estamos, nós confessamos também ao Senhor essas misérias e pedimos que Ele transforme a nossa vida, modifique o nosso ser. Por quê? Porque a partir do momento que nós reconhecemos a miséria em que estamos, aí sim nós estamos habilitados para, como diz Neemias, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. A partir do momento que reconhecemos as nossas misérias, os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, a partir daí nós somos capazes de transformar essas situações em algo bom. E podemos sair de opróbrio para um lugar exaltado, um lugar bom. E é isso que nós devemos fazer. Deixa de ser opróbrio. Deixa de conviver com a miséria como se fosse algo bom. Como se você dissesse, não, já estou acostumado com isso. É algo, eu sempre vivi assim, sempre foi desse jeito. Existe uma hora de mudança e pode ser agora. E esta hora de mudança não deve ser feita pelas suas próprias forças, mas pelo auxílio do Espírito Santo. Coloque-se diante de Deus.
Peça ao Senhor que você possa ver realmente os seus pecados, você possa ver aquilo que realmente atrapalha a sua vida, para você fazer algo que honre e glorifique ao Senhor. Diga que nem o salmista no Salmo de número 139, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Porque, como ele diz lá no Salmo de número 19, quem pode ver as suas próprias culpas? Nós muitas vezes não vemos. Então, Senhor, revele-me as minhas culpas, revele-me os meus erros, para que eu seja transformado, mudado e possa com isso deixar de ser opróbrio, para glorificar, exaltar o seu precioso e bendito nome. Que Deus esteja nos abençoando e nos fortalecendo. Irmãos, vamos orar nesse momento, convidar a nossa irmã Elisângela para orar nessa hora. Boa noite, irmãos. Estamos aqui hoje para estar agradecendo a essas lives que o nosso pastor da nossa Igreja Presbiteriana Conservador do Brasil, nosso pastor Fernando, está fazendo. E eu gostaria de estar aqui fazendo uma oração em agradecimento pela nossa igreja, pela nossa família, agradecendo a tudo pela nossa vida, agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais esse dia, meu Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando a cada dia, meu Pai. Que o Senhor continue nos fortalecendo. Que o Senhor continue dando esperança, dando força para todos nós, para a nossa igreja. Que tudo corra bem e que seja feita a sua vontade na nossa vida, meu Deus. Obrigado por essa oportunidade de estarmos orando, meu Pai. Obrigado por essa oportunidade de termos esse meio das lives para estar enviando a palavra do Senhor a todos, meu Deus. Quero lhe agradecer por tudo, meu Deus. Que seja feita a sua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.